Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E sim, vídeo novo no canal. E bom, eu fiz uma enquete lá no Twitter para perguntar, né, qual seria o vídeo que iria fazer a volta do canal. E para minha surpresa vocês escolheram um bom mangá. Hoje a gente vai falar de Sayonara Futebol. Canal voltando e eu acho que agora vai, né? Maio é um mês meio especial pro Itadakimasu. Eu expliquei isso ano passado, que foi em maio que eu comecei o Itadakimasu, isso lá em 2015. Então eu acho que meio emblemático a volta ser em maio. Eu não vou mais prometer aqueles vídeos com um cronograma certinho que nem a gente estava fazendo. Eu vou ter que dar um tempo da maratonando, tá? Eu não tô conseguindo manter a coluna. E os vídeos de terça vão ficar ainda um pouco mais espaçados. Eu vou priorizar falar bastante de coisas que eu tô lendo, tá? Vamos voltar a fazer o canal focar nas minhas leituras, que foi o que começou ele, foi um dos motivos pelo qual vocês começaram a acompanhar o canal, né? E pra gente voltar bem, pra gente falar de coisa boa, eu fiz uma enquete, né, que nem eu falei lá no Twitter, botando 4 obras que eu tinha lido recentemente, a série inteira. Eu botei Chainsaw Man, botei Noragami, Seraph of the End e Sayonara Futebol. Para minha surpresa, foi uma enquete bem disputada, eu até achei que ela não ia ser tanto. E a minha grande surpresa foi que vocês escolheram uma obra boa. Eu acho que é a primeira vez que vocês são bonzinhos comigo. Então, vamos falar de Sayonara Futebol. Foi um mangá que ganhou a enquete e que tem um peso extra, né, pessoal? Vocês sabem que tem um peso extra, por quê? Porque Sayonara Futebol, novo mangá que chegou pela New Pop, é do Naoshi Arakawa. Quem é Naoshi Arakawa? Curiosamente, tá fazendo exatamente 1 ano que eu falei da obra principal dele, que é Your Lie in April. Né? Vocês sabem, é o meu mangá favorito. O vídeo dele tá aqui em cima, aquele vídeo que eu fiz ele chorando, e que é um dos meus autores favoritos justamente por causa de Your Lie in April. Então, quando a New Pop anunciou que ia publicar o Sayonara Futebol, eu fiquei ansioso porque eu sou fã do autor. Ele é um mangá curto, tá? Ele só tem 2 volumes e ele fala sobre futebol feminino. Na verdade, não é bem assim. E vamos começar primeiro situando um pouco a cronologia do Naoshi Arakawa, para vocês entenderem um pouco por que não é necessariamente um mangá de futebol feminino. Porque a New Pop vendeu com essa ideia, muita gente tem focado na questão do futebol feminino e não é bem assim, pessoal. Então vamos primeiro entender a cronologia das publicações do Arakawa. Sayonara Futebol foi o primeiro mangá que ele publicou, tá? Isso aqui saiu numa revista, eu não lembro o nome da revista, vai aparecer aqui embaixo qual foi a revista. E como vocês veem, é uma série curtinha, tá? Só 2 volumes. Ele é uma história curta que se passa durante uma única partida de futebol. Então dá pra ver que ele é um mangá bem piloto. Ele é a primeira publicação do autor, ele sendo experimentado numa revista, provavelmente. Depois que essa obra termina, muita gente diz que foi cancelada, mas não, gente, não foi. Ela encerrou, tá? Ela contou o seu arco naquela revista. Depois disso, o Arakawa vai para Shonen Magazine, que é onde ele é a maior revista, né? Só tá nos shonens abaixo da Jump. E lá ele publica Your Lie in April. Your Lie in April é a segunda obra do Arakawa. Muita gente comete esse erro, porque é o mangá mais famoso, mas não é o primeiro mangá dele. O primeiro mangá é Sayonara Futebol. Então, depois que ele publica Your Lie in April, é que ele decide, o segundo, né, dele na Magazine é Sayonara Watashi no Kramer,
que é a continuação de Sayonara Futebol. E é aí que muita gente comete o erro. Muita gente acha que esse aqui vem depois de Your Lie in April e antes da continuação. Mas não, Your Lie in April é entre as duas obras. E aí, o segundo mangá é que é um mangá sobre futebol feminino. Então aqui está a grande confusão que eu vejo o pessoal cometendo em dizer que esse aqui é um mangá de futebol feminino. Ele não é, tá? A continuação dele vai ser um mangá sobre futebol feminino. E aí vai ser uma série mais longa, tem, se eu não me engano, uns 15 volumes. E não está anunciado no Brasil ainda. Eu torço para que a New Pop traga, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Tá, Hag. Então Sayonara Futebol não é um mangá de futebol feminino. Ele é um mangá de quê? Ele é um mangá de futebol. E mais do que ser um mangá de futebol, ele é um mangá sobre... Como é que eu vou explicar pra vocês? Sobre se entender, né? Sobre amadurecer, sobre talvez entender o seu lugar na sociedade, no mundo. Talvez um pouco pesado dizer isso, mas é um pouco essa ideia que o Arakawa vai nos contar aqui. A gente tem como protagonista a Nozomi Onda, né? Onda, não é Oda, é Onda. Ela é uma garota que joga futebol. Ah, Hag, então é um mangá de futebol feminino. Calma. Ela joga futebol com os garotos, porque a escola dela não tem clube de futebol feminino e desde pequena ela era líder dos garotos, ela jogava futebol com os garotos. E no Japão tem muito isso nas categorias bem infantis, né? Ali no primário, bem criança, eles misturam, jogam junto. Depois, quando vai crescendo, quando chega no colegial, quando os corpos já começam a se desenvolver, é que se separa as categorias. E é justamente esse o ponto em que nós estamos no mangá. Porque a Onda, ela tá no seu último ano do colegial, ela tá ali com 14 anos, e ela tá naquele momento em que tá se dividindo muito forte as categorias. Ela é extremamente habilidosa, ela é a melhor jogadora do colégio, inclusive com os guris. A primeira cena, a cena de abertura, é ela driblando 5 jogadores numa só jogada. E ela dá chapéu, e ela corre, ela passa por meio das pernas, porque ela é extremamente habilidosa. Só que o último derruba ela. E aí começa toda uma questão de que, por mais habilidosa que ela seja, ela não consegue enfrentar os garotos num jogo de corpo, ela corre muito mais risco de se machucar. Até um dos garotos fala que, claro, no treino ninguém vai botar o pé com muita força, ninguém vai tentar bater nela no treino, o que é diferente de um jogo oficial. E o professor diz que não vai colocar ela no intercolegial, e ela quer jogar o intercolegial, e não deixam, porque ela é uma garota, e no intercolegial só vão ter garotos, e aí fica aquele negócio, porque ela é uma garota. Tem um pouco de argumentação bem interessante nessa questão, porque ela própria vai se questionando muito isso, das mudanças no corpo. Porque ela era, como eu falei antes, né, ela era a líder dos garotos desde a infância. No time dela da escola tem 3 garotos que jogam com ela desde que ela tinha 7 anos. E ela era mais alta que eles, então eles não conseguiam fazer frente com ela. E hoje todos eles são mais altos, mais corpulentos que ela. E são mais rápidos, são mais velozes. Então ela começa a se questionar isso. O mangá é muito focado nisso. Nela se questionando se ela precisa abandonar o futebol. E até por isso o nome Sayonara Futebol. Porque ela está questionando se ela vai ter que dar adeus para algo que ela ama, que é jogar futebol. E bom, tem um segundo grande motivo pelo qual ela quer disputar o torneio municipal. É que o primeiro jogo da escola dela vai ser contra a melhor escola da província, ali da cidade. E o atual capitão desse time é um guri que foi colega dela na infância, né? Fazia parte do grupinho dela e meio que era o escravo dela, né? Ele chamava ela de mestre, ele vivia seguindo ela, ele era todo mirradinho.
E hoje ele é o capitão do melhor time da cidade. Ele é o grande zagueiro que ninguém consegue passar. A escola dele é famosa pelo paredão de ferro que eles criam, que eles têm uma defesa intransponível em que ele é o pilar dessa defesa. E ela não se conforma com isso, porque ela era melhor que ele. E ela quer provar que ela é melhor do que ele. Só que ninguém deixa ela disputar o torneio. E é muito interessante porque os 3 colegas que eu falei que conhecem ela, né? Um deles é o irmão dela e tem mais 2. E eles querem que ela jogue o torneio, mas não dá. Eles sabem que não dá, assim como o professor sabe que não dá. O professor sabe que ela é a melhor jogadora dele, mas não dá para colocar ela, porque ela pode se machucar de um jeito grave. E o começo, praticamente metade do primeiro volume, a gente vai ver dentro dessa questão. Dela se questionando, dela querendo entrar no jogo, ela querendo participar do torneio e não deixando ela participar. E aí vem o problema que pra mim é um dos problemas desse mangá, tá? Começa o jogo, rola todo o primeiro tempo, jogo 0-0, disputado, bem pegado, mas ninguém consegue fazer gol porque o time dela tem um ataque muito forte, mas não consegue passar daquela defesa, e ela quer jogar, ela não consegue, ninguém deixa. E aí no intervalo ela pega o irmão dela e ela amarra ele no banheiro e ela ocupa o lugar do irmão. Ela corta o cabelo dela para ficar parecido com o irmão e ela entra em campo disfarçada de menino. E eu acho que esse é o problema pra mim, sabe? Foi das poucas coisas, na verdade foi a única coisa que me incomodou no mangá, tá? No geral eu amei o mangá e quando eu for fazer o veredito eu vou falar isso, mas eu quero botar aqui já o ponto negativo, porque ela entra em campo no lugar do irmão dela, com o uniforme do irmão, com o nome do irmão, e ela destrói na partida. Né? Ela começa mal, ela começa muito mal, ela começa vendo os problemas que todo mundo estava falando para ela. Ela vai tentar disputar com o guri quase joga ela na arquibancada numa dividida. E todo mundo fala para ela que não, tu vai ter que sair, não vai dar para te jogar, tu não tá conseguindo ficar em pé, porque os caras estão batendo, isso é um jogo oficial, tu não vai conseguir disputar. E ela quer tentar, e ela faz os truques dela ali, né? As jogadas de habilidade e não passa e não vai. Então ela começa a ter esse conflito até que ela entende qual é o ponto forte dela. Que ela não vai conseguir ganhar no corpo, ela não vai conseguir correr mais que os guris, ela não vai conseguir dividir bola com eles sem se machucar. Ela tem que ser a camisa 10 do time. Né? Ela tem que ser a pessoa que vai fazer a bola correr. Quem joga futebol sabe do que eu tô querendo dizer, né? Ela entende que não tem que ser ela que tem que correr com a bola. Ela tem que fazer a bola correr para os outros. E aí ela começa a assumir aquele posto de o pilar do time, em que todas as jogadas vão passar por ela, e aí ela vai fazer um movimento de habilidade, e aí ela quase faz um golaço, e tem tudo isso, toda essa tensão de que quando ela começa a jogar bem, ela começa a mostrar que realmente ela é boa. Só que aí, por que eu acho que isso é um ponto negativo? Porque ela tá fazendo tudo isso disfarçada do irmão dela. Então, assim, claro, o treinador sabe que é ela. Os que estão dentro do campo ali, né, os que conhecem ela, sabem que é ela. O time dela sabe, o guri adversário que ela queria enfrentar sabe que é ela, mas mais ninguém sabe. E é isso que me incomodou, porque pra torcida, pros adversários, é o irmão dela que tá jogando demais, não é ela. E aí meio que isso pra mim me incomodou nesse ponto, porque ela precisou fazer tudo isso escondida. Então, de certo modo, não é como se ela tivesse provado para as pessoas o lugar dela. Ela provou pro guri que ela queria enfrentar, ela provou pro time dela, provou pro treinador, mas essas pessoas queriam que ela jogasse. Então essas pessoas já meio que reconheciam ela. Ela não precisava provar para eles. O resto do ambiente, o resto das pessoas que questionavam que uma garota não podia enfrentar garotos, nunca ficaram sabendo disso. Então meio que eu acho que perde um pouco
o sentido, a lógica. Eu queria ter visto ela entrando em campo sendo ela. Sabe? Todo mundo sabendo que a Nozomi estava entrando em campo. Que foi ela quem mudou a partida. Um ponto bem legal é que, como eu falei, esse mangá aqui ele é extremamente curtinho e ele se passa só nessa partida, tá, pessoal? Ele é só esse jogo. Fica bem claro que ele era um mangá para experimentar o Naoshi Arakawa numa publicação, tá? Fica bem nítido isso. Para ele tava com uma liberdade para poder fazer uma história amarradinha. Quando ela acabasse, acabou. E ela é bem amarradinha. Eu até falei no Twitter que se a New Pop não anunciar a continuação, não tem problema nenhum. Só esses 2 volumes aqui já é o suficiente para vocês terem lido um bom mangá. E aí vocês devem estar pensando, Hag, tu é suspeito, tu gosta de Your Lie in April, tu é apaixonado pelo trabalho do Arakawa. E assim, gente, eu sei disso, mas é um baita mangá mesmo. Para quem gosta de esportes, ele é um ótimo mangá. O Arakawa gosta de futebol, eu acho interessante isso. As referências que ele usa, um ponto que me chamou muito a atenção, inclusive, porque quando a gente vai ver esses mangás de esporte, eles fazem muita referência ao Brasil, principalmente no futebol. Ah, porque é o país do Zico, é o país do Ronaldinho Gaúcho, é o país do Ronaldo, a seleção brasileira. O Arakawa quase não fala do Brasil, sabe? Ele puxa referências de quem realmente entende de futebol, sabe? O ídolo da Nozomi, o grande jogador para ela é o Zidane. O que para mim também é verdade. Para mim, o melhor jogador que eu vi jogar foi o Zidane. Eu vi Ronaldinho Gaúcho, eu vi Ronaldo. Para mim, o Zidane foi o melhor jogador que eu vi jogar. E a Nozomi gosta do estilo Zidane de jogar. E o Arakawa consegue explicar por que ela gosta do estilo Zidane de jogar. O treinador falando do Cruyff, a gente consegue ver que o Arakawa entende de futebol, ele gosta de futebol. E a forma que ele representa a partida também é muito boa. Bons movimentos, as jogadas são muito bem feitas, os momentos cruciais, os momentos chave. Ele tem aquilo que eu falei lá em Your Lie in April, que ele interliga muito bem momentos sérios com momentos cômicos. Ele tem aquelas caretas que eu adoro. E também tem os momentos de dor, de tristeza, a gente ficar com o coração na mão do que vai acontecer. É bem amarradinho. E aí entra justamente o segundo ponto, que ele também é um mangá para quem quer uma boa história. E tu não precisa necessariamente ser um fã de futebol, tu não precisa ser um fã de esporte. Tu quer ver uma história sobre superação, uma história sobre garra, sobre luta, também é um mangá para isso. Ele também é um mangá que vai te surpreender, ele também é um mangá que vai te emocionar. E só com 2 voluminhos. Isso aqui para mim é quase uma leitura obrigatória, justamente porque, cara, é só 2 volumes. Eu peguei aqui numa promoção da Amazon, eu acho que eu não paguei R$50 nos 2 volumes, porque eu peguei ele já com descontos. Então, não tem desculpa para não pegar, né, gente? Não dá uma chance para esse mangá, porque é realmente uma baita sacada da New Pop ter trazido ele pro Brasil. Traçando um pequeno paralelo com outros mangás de esportes que a gente já conversou, né? Já falamos de Kuroko no Basket, Blue Lock, Haikyuu. Também já comentei algumas vezes sobre Slamdunk, Aoashi. Sayonara Futebol, ele tá muito naquele estilo dos mangás de esporte. Não é um mangá com esporte. Esqueçam Blue Lock e Kuroko no Basket. Não, ele entra na prateleira de Slamdunk, Haikyuu, Aoashi, que são mangás sobre o esporte, né? Na verdade, ele até consegue se destacar um pouco além por não ser tanto do esporte, mas sobre a vida da Nozomi, sobre quem é a Nozomi, sobre ela se achar no mundo. E eu acho que esse também é o terceiro ponto positivo que eu vou colocar aqui, porque ele claramente é um mangá que tenta pegar o público fã de esporte, mas sem abrir mão de pegar quem só quer ler um bom mangá, sem necessariamente entender de futebol, sem necessariamente gostar de futebol. E eu espero que esse seja uma coisa que o pessoal preste atenção,
tá? Se vocês deixaram de comprar esse mangá por achar que, eu não gosto de futebol, não, gente, tentem dar uma chance, porque ele vai além do futebol, sabe? A história dele, na verdade, é só uma partida de futebol, o foco tá na Nozomi, no desenvolvimento dela. Como eu falei antes, ele é bem amarrado, e tão amarrado que o Arakawa terminou ele e foi escrever outra coisa. Aí ele escreve Your Lie in April e só depois ele decide escrever uma continuação para esse mangá. E aí sim vai ser um mangá sobre futebol feminino, em que a Nozomi provavelmente vai entrar numa escola já com seus 15, 16 anos que tem futebol feminino, e aí sim a gente vai ver a vida dela no esporte. Mas a verdade é que, mesmo que a New Pop não traga a continuação, não vai fazer falta. Porque esse mangá é amarradinho na sua história. Ele é para ser contado em só 2 volumes, e isso tá perfeito. Se vir a continuação, eu vou comprar e vou estar bem ansioso por causa do que eu li aqui. Mas se não vir, não vai fazer falta. Porque isso aqui já foi o suficiente. E agora eu posso dizer com todas as letras que o Arakawa é um dos meus autores favoritos. Porque Your Lie in April é o meu mangá favorito de todos os tempos, e Sayonara Football é muito bom. Que baita mangá, e que acerto da New Pop ter trazido ele. Eu não vou falar muito de qualidade, vocês sabem que eu não sou focado nisso, raramente eu falo disso, e ele é o padrão New Pop, então offset, impressão bem forte, poucos erros gramaticais, poucos erros de português, então até que, se a gente pensar que é New Pop, tá bem positivo isso. E eu acho que o máximo que a gente pode querer discutir é o nome. Por que o Sayonara ficou em Sayonara e não tá em português, né? Adeus futebol. Ou por que não ficou como é no japonês, né? Sayonara Football. Não, traduziram futebol, então ficou Sayonara Futebol. Mas acho irrelevante. Sinceramente, eu acho bem irrelevante essa discussão. Não vai mudar em nada, tá? Não vai ser isso que vai estragar a experiência. No geral, é isso. Não tem muito mais o que eu falar, né, gente? Deem uma chance para Sayonara Futebol. Eu acho que vocês podem se surpreender, podem encontrar uma coisa assim, mesmo que vocês não gostem de esporte, podem encontrar uma coisa que vocês vão gostar bastante. E é isso, né? Voltamos com os vídeos, como eu falei antes, vamos voltar um pouquinho mais devagar, vamos voltando com calma. A Maratonando vai dar uma pausa, o bolão de anúncios volta na semana que vem, eu finalmente terminei a parcial. Eu só não postei agora na última terça, porque na quarta teve uma live da Conrad, e vocês sabem que eu gravo antes, né? Então eu tô esperando a live da Conrad para saber se vai ter mangá. Se não, semana que vem já tenho a parcial do bolão normalmente. Mas desses vídeos, a parcial do bolão vai ser a que vai se manter, mas também meio esporádica, assim, não vai ser tão fixa. E as leituras do mês ali eu vou postando pra gente conversar do que eu tô lendo. Mas eu vou dar um tempo da Maratonando e de umas outras colunas mais aleatórias. E na quinta eu vou tentar manter os vídeos falando de mangá, porque esse é o grande foco do canal, tá? Então não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem. Agora principalmente eu vou precisar muito que vocês façam isso, porque a gente precisa fazer o algoritmo voltar, né? O canal ficou tanto tempo parado que eu obviamente perdi todo o engajamento que ele tinha. Então se vocês puderem me ajudar a voltar a colocar o Itadakimasu no destaque, fazer o vídeo render de novo, né? Compartilhem, deem like, tentem me ajudar a fazer isso aí voltar, que eu vou tentar ajudar daqui postando vídeo. É isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu!